Bom dia, pessoal. Estamos aqui para uma nova live, agora 6h53. Live essa que eu tenho feito para que vocês comecem o dia já com reflexão. Nós somos seres que necessitamos pensar, porque só nós temos este atributo dado pelo Criador. Se não pensarmos, nós não estaremos usufruindo o melhor do que temos aqui. Então pensem bem nisso, comecem esta semana, a parte útil da semana, se é que na sua cidade não há um feriadão, um lockdown em função da epidemia, mas comece pensando, comece já refletindo. Refletir é a chave para o seu sucesso. Você precisa dar sentido à sua vida. E para dar sentido à sua vida, é necessário que você sempre esteja usando de sua imaginação, dos seus pensamentos, para que possa então estar crescendo. Mas vocês me conhecem, eu sou o Jorge Penteado, mentor, e estou sempre à disposição de vocês para que vocês tenham sentido nas suas vidas. É este sentido que os levará ao propósito. Propósito este que fará com que você também, pelo servir, que é o propósito coletivo, também tenham por decorrência abundância na vida de vocês. Não estou falando aqui de riquezas materiais. Eu estou falando aqui de alguma coisa muito mais ampla. A abundância também abrange isto. E isto também é necessário, mas tem muitas outras coisas que precisamos levar em consideração. Bem, o nosso tema para hoje é: não aceite nada menos do que o melhor. Eu escolhi este tema porque, de fato, nós não precisamos aceitar goela abaixo ou garganta abaixo qualquer coisa. Nós podemos sempre buscar o melhor. E isto depende, assim como tudo, de cada um de nós. Tudo nós resolvemos em nossa mente. A nossa mente é onde tudo acontece. É onde todas as coisas que você busca podem ser viabilizadas e concretizadas. E é assim desde muito tempo. Então eu diria para vocês: nós não podemos aceitar qualquer coisa, até porque se aceitamos qualquer coisa que nos é oferecido, nós não estamos dando sentido à nossa vida. E isso acontece por quê? Porque está faltando compreensão para nós do que significa viver. Viver não é simplesmente se desenvolver fisicamente. Muito pelo contrário, a nossa essência é espiritual. Nós já conversamos várias vezes sobre isto. Eu sempre falo do homem trino. O homem é um espírito que habita um corpo e tem uma mente para que a sua gestão seja feita, mas é a mente dele para a gestão dele. Então, o que significa isso? O meu forte, o seu forte é o espírito, a parte espiritual. A parte espiritual, ela foi relegada durante muito tempo. Por quê? Porque o homem, primeiro, antes de enxergar as inteligências, passou a ter quase por um século a visão sobre o que era a inteligência intelectual. Tanto é que nós todos sabemos que QI, o coeficiente de inteligência intelectual, foi usado, como disse, por um século para fazer o quê? A medição da inteligência do homem. Só no finalzinho do século passado, por volta dos anos de 1995, é que nós tivemos a divulgação e o uso do que é chamado de inteligência emocional. As empresas adotaram a inteligência emocional e as empresas começaram a ter resultados melhores
Por quê? Porque o homem, além do intelecto, tem toda esta fonte de emoções, e isso faz com que o que vem do intelecto seja provado ou reprovado. E isto é um fato que acontece no interno da mente, que vocês podem entender melhor se dedicarem a buscar como as coisas funcionam. E isto eu estou disponibilizando para vocês através de um programa. Falarei nele um pouco mais à frente. Mas para que vocês tenham uma ideia, aceitar qualquer coisa significa vocês possuem o quê? A personalidade do que os outros estão imprimindo em você. Ideias que não são suas. E você foi feito, como disse, para pensar, crescer com estes pensamentos. Para que vocês entendam um pouco, há um fluxo que você precisa passar a pertencer a ele. É o fluxo de expansão do universo. Você não é um ser que está sozinho no mundo, ou que não tem que dar, digamos assim, nenhuma atenção ao mundo. Você não é um ser que está aqui pura e simplesmente para fazer o que quer. Existem regras que o próprio universo coloca para vocês. São chamadas as leis universais. Elas podem ser percebidas por qualquer um de nós. E nós podemos também estudá-las para ficar atentas, totalmente atentas a estas leis. Então, veja muito bem o que eu estou dizendo agora. Uma destas leis chama-se a lei de dar e receber. Essa lei diz que primeiro nós precisamos dar algo para alguém, seja para o universo, e este algo que você dá, ele retornará a você de maneira superior ao que você deu em quantidade. Por quê? Porque esta é uma lei. Primeiro dar, depois receber. Primeiro ser, depois ter. São, digamos assim, maneiras de você expressar esta lei. Esta lei, onde eu dou, recebo um pouco mais, e dou mais, e recebo mais e mais, e continuo num crescente, é que traz o fluxo de expansão com o universo. Você vai se harmonizar com o universo. E isto é muito importante, porque enquanto você está crescendo, você está, na realidade, vivendo. Você sabe o que é viver. Você estará sempre com objetivos claros para que você mantenha a direção e o sentido do seu propósito, que é servir e servir cada vez mais. Você precisa focar na excelência em tudo que fizer. Isso é chave, né? Isso é necessário. Mas o que significa você estar focando na excelência em tudo que faz? Significa passar por um processo de aprendizagem, de compreensão daquilo que você quer fazer. Mas muito mais do que isso, é praticar. O que você aprende, você precisa praticar. E este praticar é que vai te levar à excelência. A excelência vem pela repetição das coisas. Eu muitas vezes cito, porque todos conhecem e é fácil de fazer uma correlação, Thomas Edison, quando inventou a lâmpada elétrica. Ele errou várias vezes. Por quê? Porque praticava. Se ele não estivesse ali com uma disciplina rígida de buscar aquele resultado focado, ele não traria o resultado. Mas se diz que errou mais de 2.000 vezes. Alguns até dizem que é bem mais do que 2.000 vezes. Mas isso não vem ao caso. Ele chegou aonde ele queria, mas ele nunca desistiu. E nós nunca podemos desistir do que nós cremos e queremos. Nós precisamos também focar e manter o tempo inteiro
a busca daquilo que nós desejamos, que queremos concretizar. E você usa muito disto através do processo de não desistir. Você tem que ser uma pessoa que esteja sempre com o foco claro na sua vida. E é assim que você vai poder ter um propósito, dar um sentido à sua vida. E este propósito, volto a falar, é servir cada vez mais. Isto está escrito nas escrituras de todas as religiões, que você está aqui para servir, e há apelos nessas escrituras. O que você precisa fazer é reconciliar-se com a natureza, com o universo. Você tem que entender que você é parte de um todo, e é por isso que você, para estar se expandindo junto com este todo, que é o universo, que é o Criador, você precisa estar sempre de maneira harmônica com este tipo de crescimento que está se desenvolvendo. E se você não servir, você está focando o seu próprio umbigo. E o que vai acontecer? Você vai ficar parado. Vai ficar parado. E a partir do momento que fica parado, a sua tendência é de ser atropelado pela expansão do universo. Você vai desintegrar. Então você precisa evitar isso. O que eu disse até agora de importante aqui, de muito importante, eu diria, que você precisa dar sentido à sua vida. Através do dar sentido à sua vida, você vai entender o propósito maior que temos, que é de servir e servir cada vez mais. Não falei, mas complemento agora. Quando você serve cada vez mais, você está focando o padrão absoluto do que seria aquele homem perfeito. Você está olhando para o Criador. Eu queria ser como o Criador, mas só o Criador é absoluto. Só o Criador é energia pura. Só o Criador é que está totalmente no âmbito, na dimensão espiritual. Nós ainda temos um corpo e ainda temos uma mente. Nós estamos ainda numa fase diferenciada. Mas o que é importante é que a nossa essência espiritual, e eu preciso estar me conectando cada vez mais com o Criador. Isto é chave para que a gente possa avançar nesse crescimento, dar sentido à vida e escolher uma série de objetivos, fim do um, outro já deve estar firmado na sua mente, para que você esteja crescendo na direção e no sentido que te leva ao padrão, ao Criador, ao absoluto. Você atingirá o absoluto? Não aqui nessa existência. Pode ter certeza disso. Isso significa que você, neste crescimento, vai se aproximando e chegará um momento em que você passará para um outro plano. E a hora que você passar para este novo plano, as condições serão outras. Se você olhar as religiões, todas dizem que isto aqui não é o fim. Isto aqui é um momento pelo que você passa para se desenvolver, para crescer. E é assim mesmo. É tão simples quanto eu estou falando. Bem, mas como eu faço, Jorge? Como eu faço para fazer, digamos assim, buscar esse sentido na minha vida? O que eu tenho proposto a vocês, e tenho conversado muito, é sobre um programa que eu criei depois de passar por muitas dessas idas e vindas na vida, de ter criado vazio no meu interior, de estar em determinados momentos com incertezas essas que trazem o que? Medo à nossa mente. E a partir do momento que traz medo, a dúvida, ela passa para o consciente e o negócio complica. Por quê? Porque as emoções que vêm com medo são emoções que vão te levar à ansiedade, à depressão, quiçá até procurar exterminar a sua vida. Precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos dar sentido na nossa vida.
Dar sentido à nossa vida significa prolongar os nossos dias. Prolongar servindo e servindo cada vez mais. Agora, isto pode ser prazeroso. Sempre que você usar para prolongar a sua vida, para se desenvolver, para crescer, o dom que o Criador colocou em você, as coisas serão muito mais fáceis e mais prazerosas. Do que eu estou falando aqui? Bom, vamos lá. Eu estou falando aqui que quando você estabelecer um objetivo esse que você está estabelecendo para poder estar na direção e no sentido do propósito, você precisa levar em consideração o dom que você recebeu do Criador. Vou usar o meu exemplo. Eu comecei a trabalhar e para sustentar a faculdade que eu estava fazendo. E ao início desse trabalho, eu comecei a dar aulas. E estas aulas, elas fizeram com que eu me aproximasse de relacionamentos para levar o ensino às pessoas. E isso é muito gratificante para mim. E eu passei uma vida, de um jeito ou de outro, com relacionamentos para levar ensino, para levar treinamento. E agora estou retornando a isso e farei disso a minha vida, até o último dia. Porque isto me dá prazer, ajudar as pessoas a crescer nesta maneira de encarar a vida. Se todos tivessem essa visão holística do todo, que é uma parte e que precisa executar aquilo para o que foi feito, seria muito diferente do que esse caos que está implementado agora. E nós precisamos, nós que temos esse esclarecimento, que porventura está chegando este conhecimento, a trabalhar fortemente nisso. Então, o que eu digo? Eu criei um programa e eu tenho proposto esse programa de quando em vez. Eu faço turmas mais reduzidas para que possa dar atenção a todos. E eu estou esta semana liberando a nova turma, que deve iniciar agora dia 1º de abril. Você pode dar uma olhada no que eu estou falando se você for na bio do Instagram, se você for na capa do Facebook. Lá tem acessos para que você entenda melhor o que é isto. Mas muito bem, vamos voltar aqui à nossa live de hoje. Eu queria colocar a vocês o seguinte: eu já fiz lives específicas sobre o que são os 7 estágios de evolução do ser humano, depois que a ciência divulgou e hoje está amplamente, digamos assim, correndo pelo mundo afora, principalmente nos países de primeiro mundo, o uso e o estímulo para o uso da inteligência espiritual. Por quê? Porque é muito fácil para você dar sentido à sua vida, se direcionar para o propósito e saber estabelecer objetivos, se você tem a visão que a ciência traz hoje sobre como o homem está evoluindo. É bem voltada ao nosso tempo, a este momento que vivemos. São 7 esses estágios. E eu vou fazer aqui uma colocação destes estágios com relação à minha vida, para que vocês entendam como as coisas acontecem, ou como os estágios podem ser galgados, podem ser alcançados, um após o outro. Então, o primeiro estágio que nós temos nesta escala chama-se de estágio animal, que eu sempre coloco, é o homem reagindo às coisas como um animal. Não há pensamento. Isto é um processo límbico. Então, existem homens assim, com certeza. Parem para pensar que vocês vão encontrar alguém próximo de vocês, ou que vocês já tomaram conhecimento de que se comporta como um animal. Toda a reação é límbica. Você tem que tomar cuidado quando chega próximo de uma pessoa assim.
Falar a verdade, não tem nem por que se aproximar muito, porque não tem consciência de nada. O segundo estágio já é um estágio um pouquinho melhor, que chama-se o estágio de consciência de massa. O que significa isso? Eu não estou pensando ainda, mas eu estou olhando para o que estão fazendo e vou aceitar isto como verdades para mim e também passo a fazer. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou com verdades na minha mente, que não são minhas, que são da massa, do povo. Eu estou olhando para eles e o que eles fazem, eu também faço. E eu estive entre este processo do animal. Eu era muito pequeno e reagia a uma série de coisas e todos passam por isso. Mas até os meus 40 anos, eu fiquei praticamente trabalhando a consciência de massa. Porque as verdades que eu tinha, quais eram? Eram de que eu estava me graduando, estava aprendendo coisas, e estas coisas é tudo que eu sabia e depositava a minha fé. E é por aí. Então, até os meus 40 anos, eu me coloco na consciência de massa, praticamente. Aí coisas aconteceram e eu comecei então a buscar, a aspirar ser diferente. Até porque, mesmo de maneira inconsciente, ou seja, não sabendo que eu precisaria pensar, isso aflorou em mim. Porque o Criador é absoluto. Ele fará aflorar em você também essa necessidade. E comecei a notar o seguinte: eu acreditava demais em homens. Tudo eu buscava uma referência de alguém e eu não conversava com o Criador. Eu não pensava, eu não imaginava coisas inéditas para mim. Eu simplesmente procurava e o que encontrava começava a utilizar, a praticar. Isto é bom? Isto pode ser bom numa fase da sua vida, mas seguramente não será para a vida como um todo. Você precisa exercer o seu raciocínio, você precisa aprender a fazer a gestão das suas emoções para que você de fato tenha uma vida diferenciada, como está projetado. Mas ela precisa estar em expansão e harmonizada com o todo, com o universo. Isto é importante. Desta maneira, você vai conseguir não só dar o sentido à sua vida, mas também como colher os frutos disto, de começar a ter a abundância em toda a sua vida. Bem, retornando ao exemplo, ou a comparação minha com os estágios. Entre 40 e 50 anos, eu vivi uma fase que eu chamo então de a terceira fase de aspiração, terceiro estágio de aspiração, e também comecei a ter já alguns, digamos, relâmpagos buscando o pensamento. E eu comecei a entrar então na quarta fase, que é a fase de consciência individual. A fase de consciência individual, ela te leva ao pensamento. E aqui, uma vez mais, o universo ensina que aquilo tudo, existe uma lei para isso, chamada lei da atração, que vocês devem conhecer bem, por causa daquele best-seller O Segredo, que trata desta lei especificamente. Vocês vão entender que tudo aquilo que eu penso, que eu almejo, que eu estou ali com a minha mente ocupada, é o que eu vou atrair. Então, se eu estou irado, eu vou atrair para mim o quê? A ira de alguém, e mais ainda, se você entender que aquilo que você propicia ao universo, lei do dar e receber, você recebe até um pouco mais. Isso não tem fim. Então você precisa estar consciente destas coisas. Então, voltando aqui, entre 40 e 50 anos, eu vivi essa fase de aspiração, já tocando na fase de consciência individual. Mais à frente, de 50 para 60 anos, eu comecei a entender de que as coisas, elas não eram disciplinadas ao acaso. A quinta fase de estágio da evolução humana,
que é onde você começa a se harmonizar com o universo, é uma fase em que você começa a aplicar a disciplina na sua vida. E isto começa a mudar muita coisa. Eu sei que eu preciso todos os dias focar coisas que me levam a dar sentido à vida, que me levam ao propósito. E eu tenho então tempos específicos para isso na minha vida. Nós estamos falando aqui de foco, nós estamos falando aqui de querer ser alguém em crescimento durante esta existência. Nós fomos criados para fazer algo como parte deste todo, e eu preciso fazer isto. Caso contrário, como disse, eu sou desintegrado. Bem, então eu avancei até os 60 nessa fase da disciplina. Dos 60 aos 64 anos, eu entrei na fase chamada fase de aprendizagem, ou estágio de aprendizagem. Tudo que eu queria e buscava em minha vida, que eu nunca tinha tocado, eu fiz. Eu fui buscar. Eu paguei o preço para isso. Eu passei 3 anos estudando as Escrituras Sagradas, a Bíblia, porque aqui no Brasil é o que está mais disponível, mas é uma das grandes escrituras consideradas por mais de uma religião, grandes religiões. Então eu passei a estudar isto e me dediquei e muito veio de aprendizagem. Mas o que acontece? Tudo que veio me deu uma noção enorme de eu poderia buscar o que quisesse em minha vida. Até porque as promessas nas Escrituras são do tipo, realmente, você está aqui para viver o melhor desta terra. Mas o que não está conectado assim diretamente, e você não vê com facilidade se você não procurar, não se desenvolver, não buscar esta aprendizagem, é de que para tudo há uma, digamos assim, regras para que você siga, que são essas leis universais. E outras coisas, usar os dons que você tem como ser humano. É só você que tem. Existem atributos que os seres humanos têm que ninguém mais tem, nenhum outro ser, nenhum animal. Então nós precisamos usar. Eu já falei de alguns deles aqui. É o intelecto, é o foco, é a nossa memória que retém muita coisa, que vai nos evitar erros no futuro. Ou no momento, no presente, uma vez que nós temos que trazer o futuro para o presente. Isso faz parte do aprendizado. Se você olhar, o Criador é atemporal. Não existe passado, não existe futuro. Existe o momento. E este momento você tem que saber se posicionar. Não estou dizendo para você que você não pode ambicionar, planejar algo para daqui a pouco. Mas você precisa planejar e, assim como você, para dar sentido, vai atrás do seu propósito, você vai atrás desse seu objetivo. Mas ele, se estiver direcionado com o propósito de servir cada vez mais e mais, é muito mais simples de você levar o que você quer, o seu intento, à concretização, do que se for de qualquer jeito. Se não passar pela aprendizagem. Estou falando aqui de aprendizagem de vida. Eu não estou falando de coisas, matérias específicas. Sobre matérias específicas, a gente trata no intelectual e busca uma profissão de base. Mas a vida, ela não é algo dissociado. Não é porque eu sou um engenheiro que com a engenharia eu vou resolver tudo na minha vida. De jeito nenhum. Como tratar as emoções? Como harmonizar o meu intelecto com o meu emocional? Se eu não lançar mão do espiritual, eu não faço isso. Então, eu preciso estar atento a isso. Mas, para finalizar aquele exemplo que eu estava falando, dos meus 64 anos para cá, eu estou trabalhando fortemente no último estágio, o estágio da evolução humana, que é o da maestria. Você vai perguntar, mas você já é um mestre? Nunca ninguém é aquilo que quer ser, mas pode estar andando cada vez mais e mais para lá.
Isto é importante de saber. Eu posso ser mestre para pessoas que sabem menos do que eu. Isso é válido e eu posso ajudar estas pessoas. Enquanto outras podem saber mais do que eu e elas me ajudam, eu estou submisso a elas, porque são meus mentores. Assim como eu posso ser mentores de muitos, eu também posso ser mentorados. Eu vou escolher aqueles com quem eu tenho mais afinidade. Trabalhar esta fase da evolução da maestria geralmente vem com a maturidade, mas você precisa estar ligado, estar sempre preocupado em crescer e crescer na direção do propósito. Estou falando aqui do quê? Servir e servir cada vez mais. Um alerta que muito importante, que sempre ficou na minha cabeça nos últimos 20 e poucos anos. Os homens não são confiáveis. Por quê? Porque não são absolutos. Só é confiável o absoluto, é o Criador. Os homens, via de regra, puxam por seus interesses. Você conhece o ditado, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. O que significa isso? Significa que, bom, eu não quero ver o todo, eu quero ver a minha situação agora. E eu preciso disso, mesmo que possa estar indo contra alguma coisa com relação a outras pessoas. Isso não pode ser assim. Você tem que colaborar com o todo. O interesse seu não pode ser superior a o que você precisa fazer no universo. Você precisa ter o seu interesse num outro nível. E isso é difícil de compreender muitas vezes. Quando você começa a implementar isso na sua vida, você passa por circunstâncias que muitas vezes querem te levar à desistência do que você está buscando. Mas você precisa vencer. E você vai vencer toda vez que pensar e saber como contornar cada uma destas circunstâncias que aparecem pela frente. Isto é chave. Você é como eu. Exija o melhor a partir de agora. Com base nisso que eu falei esses estágios da evolução humana, pare um pouco, pense nisso. Aonde você está? Pense para valer. Você já está dedicando a sua vida para o propósito maior? Ou está longe dele? Ou está querendo ver só o que interessa para você nesse momento? Tenha uma vida feliz, tenha uma vida iluminada, aumente a sua vibração e mantenha alta. Para isso, você precisa estar em expansão com o universo. Bem, mas mesmo assim é comum hoje em dia você encontrar um mundo de pessoas que estão falando sempre o seguinte: se isso é feito num mundo assim por tanta gente, por que eu vou fazer isso de maneira diferente? Você vai fazer porque você começou a entender quem você é aqui, que você tem um Criador, que você tem um Pai, que você tem tarefas colocadas por Ele para que você faça. Tarefas essas que estão dentro dos objetivos, que farão com que você, de fato, esteja harmonizado, esteja compliance com essa expansão do universo. Isto é chave, pessoal. Isto é chave. E esta história de que o mundo faz assim, então eu vou fazer também assim, ela pode parecer só lógica, porque está todo mundo fazendo. Mas qual é a verdade que está por trás disso? Participar de uma Raven, por exemplo? O que acontece com isso? Todo mundo está fazendo, então eu vou. E o que você ganha com isso? Eu não sou contra festa nenhuma. Cada um faz o que quer da vida, isso é graças ao Criador. Ele te deu digamos assim, o livre-arbítrio para que você escolha o que você quer na sua vida. Escolha alguma coisa que faça sentido. Escolha algo que tenha por trás um aprendizado, algo que faça com que você, de fato, comece a praticar aquilo que é necessário ser praticado, que é servir.
servir. Portanto, continuar não pensando, continuar aceitando qualquer coisa, não é o jeito certo de você estar, digamos assim, colocando a sua vida daqui para frente. Você já tem algum conhecimento, comece a trabalhar nele agora. Comece a trabalhar para valer nele agora. Você vai ver que a sua vida vai mudar, vai se transformar. Até porque nós estamos no que chamamos de era da intuição. E a intuição nada mais é do que saber, ou faz parte da comunicação com o Criador. E é agora que nós estamos começando a trabalhar a nossa espiritualidade. Você vai deixar para trabalhar a espiritualidade quando? Ou não vai trabalhar? Será aquela pessoa que no final da vida nunca deu bola à parte espiritual e na hora que está ali no sufoco final vai falar assim, meu Deus me ajude, e nunca tinha falado em Deus até então? Ele vai ser reconhecido. Você escolhe o tempo. Você vai saber a partir do momento que você quer viver intensamente. Então, você precisa saber escolher, reconhecer o Criador. Bom, digamos assim, veja o que foi o pensamento de Descartes. É um filósofo, né, que todos conhecem. Ele sempre dizia assim, eu penso, logo eu existo. Isso levava ele a buscar conhecimento do absoluto. Ele queria ver o absoluto. O que é o absoluto? Se eu penso, eu existo, eu quero conhecer este conhecimento do absoluto. O que fazia com que ele, então, questionasse tudo, exceto a própria dúvida. Porque se ele fosse questionar a dúvida que ele tinha, ele travaria. Simplesmente travaria. E então ele tirou a dúvida do que pode ser questionado. E o seu pensamento, então, o levou a reconhecer o Criador. Olhe só, um filósofo grego. Olha, é para pensar, é muito bonito este tipo de pensamento. Ele chegou ao Criador. Mas por que ele chegou ao Criador? Porque nós não podemos nos conservar a nós próprios. Você acha que você sozinho tem uma existência? Então, se ele, né, não podia se conservar, se manter por ele próprio, então ele não pode garantir a existência dele. Ele não pode ter a segurança em sua vida. Mas ele coloca, se nós existimos, é porque alguém garante a nossa existência. Quem é este alguém? Nada mais, nada menos do que o Criador. O Criador garante a nossa existência. Então, como é que nós podemos começar a ir para esse lado? Nascendo de novo. Termo esse usado nas Escrituras Sagradas. E que, se você olhar bem, ele não significa nada mais do que passar a reconhecer o Criador. Se você olhar Provérbios, que eu cito demais, capítulo 1, versículo 7, o temor ao Criador, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Ou seja, você tem que saber reconhecer Ele, respeitar Ele. Ele é seu Pai, num outro plano, mas é o seu Pai. Ele é o responsável pelo seu espiritual. Ele deu a imagem e semelhança dele para você. E você precisa entender isso. Então, nasça de novo. Mude e transforme a sua vida definitivamente. Passe a buscar o Criador. Saiba como se conectar com Ele. Então, é isso aqui que eu queria conversar com vocês hoje. E passei o recado. Gostaria agora de simplesmente dizer o seguinte, que eu estou então com uma turma em aberto. Essa turma deve iniciar dia 1º de abril, já está aí, né? Essa semana.
e para fechá-la estão com poucas vagas. Já são poucas, né? Mas agora tem menos ainda. Então eu diria, vá até a bio aqui do Instagram, procure informações, comece a transformar a sua vida, dê sentido à sua vida, comece a ver o seu lado do espiritual, é a sua essência. Bem, o mesmo você pode fazer indo na página do Facebook e logo no início na foto tem um saber mais lá. Use disso para conhecer e ver também isso que eu estou propondo a vocês. Essas turmas, como disse, são reduzidas. Por que são reduzidas? Porque eu tenho que dar assistência. Eu e a minha equipe. A minha equipe, ela faz toda uma base, todo um suporte para que eu possa estar realizando tudo em minha vida. Nós colaboramos uns com os outros. E é isso que você precisa fazer com todos. Nunca competir. O competir é o inverso do que a espiritualidade manda na sua vida. Ok, vamos lá. Daqui mais 2 dias estarei às 6h53 novamente aqui e nós poderemos conversar mais. Isto me dá prazer. Eu estou alcançando pessoas que estão procurando na vida objetivos que querem concretizar, que estão começando a entender que o propósito maior é servir. Então vamos lá, servir cada vez mais.